já há alguns dias cultuando ao Senhor, né? 12 dias por 12 meses, né? E isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós vemos pessoas que vêm, tem pessoas que vêm, um dia não vêm, outro vem, mas tem aqueles que sempre estão aqui, né? E eu glorifico o nome do Senhor, porque isso se chama determinação. Determinou fazer algo, né? E isso nós fazemos para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 43. Eu vou ler o texto todo, é um texto conhecido, né? O pastor já leu, mas nós vamos ler novamente. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e o que gastara com os médicos todos os seus saberes. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Num outro texto, fala que a mulher, ela coloca em seu coração, ela determina, né? Ela diz assim que se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, né? Isso se chama determinação. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás, aonde fala aqui que certa mulher que havia 12 anos. 12 anos é pouco tempo? 12 anos é muito tempo. E aquela mulher já há 12 anos sofrendo, desgastando, se decepcionando, porque em 12 anos é uma vida, né? Passam-se muitas coisas, né? Se vêem muitas coisas, sofrem-se muitas coisas, e aquela mulher sofrendo, a palavra diz aqui que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Então, em 12 anos, imagine o quanto aquela mulher gastou, imagine o quanto ela se decepcionou, imagine o quanto ela chorou, o quanto ela se desapontou, o quanto ela se magoou em 12 anos. Não foi uma semana. Às vezes nós ficamos meio preocupadinhos porque às vezes as coisas não saem do nosso jeito, não saem da forma que nós queríamos, ou uma coisinha dá errada, e geralmente ficamos uma semana voadinho, né? E fica assim, parece que não está nada bom, né? Mas logo passa, né? Porque cristão, ele passa por crises. Eu aprendi num curso que eu fiz, que a irmã Rosa também fez, que crise faz parte da vida do cristão. Só depende de que forma você vai agir mediante a crise. Depende da forma. A crise é até bom, uma pitadinha de estresse é até bom, né? Mas depende da forma como você lida com tudo isso. E aquela mulher, 12 anos sofrendo, se desgastando, se decepcionando, sem ter uma sequer solução, gastando o seu desgaste físico, seu desgaste emocional e o seu desgaste financeiro, porque a Bíblia não diz que ela era rica, mas se ela gastara com os médicos todos os seus haveres, eu imagino que ela não deveria ser uma mulher tão pobre assim, né? Ela deveria ter investido tudo. E nós vemos nos dias de hoje pessoas que às vezes têm enfermidades, né? Enfermidades tipo câncer, outras coisas, outras enfermidades mais, que gastam-se tudo, né? Às vezes é comentado, fala assim: olha, fulano tem tal enfermidade, já gastou tudo que tem, né? E essa mulher, 12 anos nessa angústia, 12 anos, mas se falarmos do que ela se desgastou e tudo mais, imagine, porque naquela época, uma mulher que sofria, que tinha suas regras menstruais, uma mulher que ela ficava geralmente 7 dias fora da cidade.
mulher velha. Eu imagino assim, né? Eu imagino uma mulher nova, mas cansada, desgastada, né? Mas, olha, veja bem, 12 anos sofrendo, né? Sua autoestima lá embaixo, né? Mas eu louvo ao Senhor, porque tudo um dia acaba. Tudo um dia acaba, né? E naquela mulher, um dia acabou o sofrimento dela. Mas para isso acontecer, porque a cura que o Senhor faz é imediato. Se você ler o texto, a cura que o Senhor fez para aquela mulher foi imediatamente. A partir do momento que ela tocou no mestre, ela foi imediatamente curada. Agora, até ela chegar a esse grau, até ela chegar no mestre, tem toda a situação, tem toda a trajetória, né? Imagine você, antes de conhecer a Cristo, até você chegar aos pés do Senhor, teve toda uma trajetória. Alguém falou do amor de Jesus para você, alguém pregou o Evangelho para você, e se não pregou verbalmente, mas pode ter pregado pelo seu testemunho de vida, pode ter sido sua mãe, pode ter sido seu pai, pode ter sido seu irmão, mas alguém pregou para você. E para aquela mulher não foi diferente. A Bíblia não diz que ela ouviu, aliás, a Bíblia não diz que chegou alguém e falou para ela, alguém pregou, mas a Bíblia diz que ela tão somente determinou tocar nas vestes do Senhor Jesus, né? E ali diz ali, e agora eu quero falar sobre uma coisa, os prós e os contras. Vamos falar dos contras para aquela mulher. Aquela mulher, primeiro, ela era mulher, como eu disse, ela já era discriminada por ser mulher, né? Segundo lugar, ela era considerada impura, que eu já falei sobre isso. Terceiro lugar, ela estava debilitada pela sua enfermidade. Aquela mulher era uma pessoa que ninguém falava assim, igual nós fazemos, vamos visitar um irmão, né, porque está enfermo. Ninguém iria visitar aquela mulher, porque é o que eu disse, se tocasse, se tivesse contato, era considerado impuro. Então havia todo um preconceito em situação daquela mulher. Em quarto lugar, ela havia uma barreira para ela muito grande, a multidão. Esses são os contras. Agora eu quero falar um pouquinho da determinação dela. Primeiro, ela teve fé. Isso não se pode revogar. A fé, ela move montanhas. E a fé, diz a palavra do Senhor em Romanos 9, em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então a fé daquela mulher brotou através do momento que ela ouviu. Eu não sei como chegou a mensagem do Senhor Jesus na vida dela, mas que ela ouviu, viu. Não de repente ela amanheceu e disse assim, hoje eu tenho fé. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que ela ouviu a palavra do Senhor. Ela ouviu dizer que Jesus cura. Ela ouviu dizer que Jesus salvava. Ela ouviu dizer que Jesus libertava. Ela ouviu dizer muitas coisas. Na minha concepção, ela ouviu dizer muitas coisas do Senhor Jesus, a ponto dela chegar a dizer, se tão somente eu tocar, eu serei curada. E ali ela teve determinação. Ela não pensou assim, mas e agora, hein? Para mim sair daqui, eu não posso andar no meio da sociedade, eu não posso sair da minha casa, eu não posso ter contato com outras pessoas, eu estou debilitada. Não, ela teve determinação. E ela teve que correr riscos. A fé corre riscos. A fé corre riscos. Quando nós temos fé, nós corremos riscos. E ali ela também queria mudar de vida. Ela não estava mais aguentando aquela situação em que ela estava vivendo. Ela não aguentava mais. Tem momentos em nossas vidas que nós não aguentamos mais. E tem crentes que às vezes olham e dizem, eu não aguento mais, agora não vou mais à igreja. Eu não aguento mais, agora não quero mais nem saber do Senhor Jesus. Eu não aguento mais. Não, quando essa mulher disse, quando ela pensou que ela não aguentava mais, que já estava debilitada, ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes. Olha que determinação. Quando nós estamos cansados, debilitados, né? Nós estamos endurecidos, nós temos que caminhar. E foi o que aquela mulher fez, né? Ela caminhou. E eu quero dizer aqui, no capítulo que ninguém tinha podido curar, que gastaram tudo com os médicos, né? É que no outro texto é um pouquinho mais detalhado. É a mesma história, é o mesmo contexto, não muda nada. Só que um
na sua vida, que você declara, vai aparecer filas e filas de pessoas ou de situações que vão contra aquilo que você imagina, contra aquilo que você determinou. Isso é fato. Isso é fato. Quando Davi decidiu derrotar Golias, imagina o que aconteceu. Tentaram dar armadura a ele, tentaram tirar ele do foco, mas ele determinou. Ele podia com Golias? Ele não podia com Golias, mas ele teve fé, e a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Olha que coisa linda. Então foi isso que aconteceu na vida dele. Mas imagina, os soldados tudo ali preparados. Imagina, que isso, Davi? Você nem faz parte do exército, você nem faz parte do exército. O que você vai fazer no meio? Lutar contra nós que somos treinados, nós que somos avalizados na espada, nós que sabemos lutar, não estamos nos colocando na linha de frente? A única diferença deles e de Davi é que eles não tinham fé. Eles não tinham experiência com Deus verdadeiro. E Davi tinha. E aquela mulher decidiu tão somente tocar. Agora você consegue imaginar que quando ela determinou, chegassem pessoas diante dela e diziam assim: vai não, boba, vai não. Para que você ir lá tocar em Jesus? E se não der certo? Ou até pessoas que disseram: para que ir lá? Para que você vai lá? O Deus não está em todo lugar? Deus não pode fazer o que faz lá, fazer aqui também na sua casa? Deus não pode fazer. Sabe o que você faz? Você pega, coloca uma fitinha. Eu vou trazer uma fitinha para você, tentando trazer Jesus até a pessoa. Vocês estão entendendo? Então a pessoa chegava nela, como diz o pastor, como é que se diz, pastor? Uma conjecturação. Então, imagina lá: não vai não, não sai daqui não, você está fraco, você está debilitado. Eu sei, a sua determinação é boa, a sua fé, meu Deus, queria ter a fé que você tem, mas eu vou tentar te ajudar. Eu vou trazer para você uma fitinha, você vai amarrar no seu pulso, e aí você, vai ser curada. Você imagina se ela abraça essa causa, ou melhor, não, eu não vou não, eu vou ligar lá no canal, porque o canal evangélico é bom, né? E ele me traz palavras, e é Bíblia, viu? É Bíblia, né? Prega lá sobre a Bíblia, prega os textos. Então eu vou colocar um copo de água lá em cima da minha televisão e vou fazer tudo que você tem que fazer para eu não precisar. Para que eu vou lá se eu estou na minha casa, né? Se eu estou tranquila, eu não vou correr riscos, eu não vou passar por nada e ainda vou ser curada. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, que o Senhor diz na palavra dele: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. O Senhor nunca diz em momento nenhum: eu vou até vocês. E sim, vinde a mim. Todos que tiveram grandes conquistas e vitórias, é porque eles foram até o Senhor. E sabe o que o diabo tenta fazer em nossas vidas? Tentar fazer com que nós pensamos que o Senhor vai ao nosso encontro. Ele vai. Para que eu preciso ir na igreja todos os dias? Para que eu preciso ir no estudo das irmãs? Para que eu preciso ir na escola dominical? Eu aprendo aqui em casa mesmo. É aqui mesmo que eu vou aprender, é aqui mesmo que eu vou ser abalizado. A televisão, graças a Deus, agora tem canais gospel, né? Tem coisa boa, né? Então eu vou ficar por aqui mesmo. Eu quero dizer para você que é essencial que você venha até a Cristo, que você venha até o Senhor Jesus. Porque se essa mulher tivesse ficado já no primeiro obstáculo, ela tivesse parado e dito assim: não, eu não vou mais atrás do mestre. Realmente, ele salva, ele cura, mas eu vou tratar de outros meios para que eu possa ser curada. Não, ela determinou que ela iria até o mestre. Você já determinou a sua vitória? Você já determinou aquilo que você quer para a sua vida? Você já determinou a sua cura, como fez essa mulher? É só você ir a Cristo. Você não precisa ir mais em outro lugar sequer. Você precisa ir a Cristo. E foi aquilo que essa mulher determinou, né? Ela decidiu ir ao Senhor. Ela decidiu caminhar ao Senhor, né? Sem pensar, ou até pensando: vou passar por isso, vou
tem uma trajetória. Deus nos dá vitória. Deus nos faz promessas, mas tem uma trajetória. Deus prometeu um filho a Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão. Talvez quando Deus prometeu esse filho a Abraão e a Sara, eles pensaram assim: nossa, Sara, mês que vem, hein? Ano que vem, hein? Nós pegamos nosso filho no colo, hein? Ó, daí passa o ano. Ô, Sara, daqui 2 anos, hein? Ei, Sara! E foram se passando os anos. Mas a promessa foi feita. A promessa foi feita. É só esperar e aguardar. Mas se passaram 25 anos. Motivos para Abraão perder as forças, motivo para Sara mudar o seu foco, motivos para desistirem no meio do caminho, motivos para parar, nós temos de monte, razões muito mais para parar, mas eu quero dizer que aquele que começou a boa obra, ele há de cumprir. Se firme nessa palavra, porque ele não é filho de homem para que minta. Igreja, passe a pensar e a determinar. O que falta na igreja do Senhor é determinação, é determinar, dizer: eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou conseguir, porque o Senhor vai na nossa frente. E ali ela determinou a cura dela, por causa da fé, por causa da situação que ela se encontrava, ela considerou em seu coração. Ninguém podia tirar aquela determinação dela. Sabe qual é o problema? Às vezes nós só determinamos de boca, e às vezes não vem ao coração. Aí qualquer pensamentozinho ou qualquer palavra nos tira do foco. Ah, eu vou fazer tal coisa na igreja. Aí chega 2 ou 3, olha, é arriscado, hein? Ixi, é muito arriscado. Sua fé é muito bonita, mas eu vou te dizer, não é bem assim não. Pronto, já me tirou do foco. Tinha um monte de gente para falar para aquela mulher desistir. E pensando no bem dela. Pensando no bem dela. Não era pensando no bom, peraí, você vai passar diante da cidade. Você vai se expor. Aquele homem no templo, da mão mirrada, ele teve que se expor. Se ele não se expõe, o que
Ele chegou diante do mestre e colocou na mão do Senhor. Foi isso que ele fez. Ainda, acho que foi André, se eu não me engano, foi André que disse: o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Talvez as pessoas olhem para você e na sua determinação e na sua causa e dizem: o que é isso para tanta coisa se fazer? Né? O que é isso? É pouco. Não é pouco. Não é pouco. O que é que você sabe fazer? O que é que você tem? Qual é a sua maneira de lidar? O que você se adapta dentro da casa do Senhor? O que é? Ah, mas parece pouco, mas eu só sei limpar as cadeiras. É pouco? Pode parecer pouco para mim, pode parecer pouco para o pastor, pode parecer pouco para a igreja inteira, mas o que é isso para tanta gente? Eu só sei de uma coisa: o menino saiu de lá com 12 cestos cheios. Então, é a determinação. Talvez se ele olhasse e dissesse assim: peraí, nossa, olha o tamanho dessa multidão e eu só tenho isso aqui no meu embornazinho. Não, ninguém difundiu a fé daquele menino, ninguém tirou ele do foco. Ele colocou na mão de Jesus. A determinação dele, o foco dele era Jesus. Todos que tiveram, todos, a mulher Sirofinícia, quando chegou diante do Senhor, foi ela quem foi. Foi ela que chegou diante do mestre. A que se despejou nos pés de Cristo, foi ela que foi. O Senhor não foi buscar: ah, sabe por que hoje eu vim aqui? Eu vim aqui para você lavar os meus pés. Não, a Bíblia diz que ela foi. Foi ela quem foi. É você que tem que ir. Talvez você fique esperando dentro da sua casa e fique assim: tem aquele hino que o ministério canta, me chamando, não tem? E vocês vão que fala Jesus me chamando e fica esperando o chamado do Senhor, e fica esperando o chamado do Senhor, e não saber se vocês que têm que ir, dá o primeiro passo, dá o segundo, o Senhor dá o terceiro, o quarto, o centésimo, o milésimo com você. Mas a fé nos move a fazer. E no que a fé? É de ouvir. Ouvir o que? Palavra. Aquela mulher não foi levada pelo vento, aquela mulher foi levada pelo Espírito Santo do Senhor, porque ela teve fé. A partir do momento que ela ouviu e que ela creu, ela não pensou na multidão, ela não pensou na sua debilidade, ela não pensou nos preconceitos que as pessoas tinham por ela não pensou em nada disso. Pare de pensar no que os outros vão achar e no que eles vão dizer. Abrace o que o Senhor tem dado para você. Abrace. Não olhe para um lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Focalize no Senhor Jesus. Não importa o que der. Você está no Senhor Jesus. Sabe o que nós esquecemos? É que Jesus está no nosso barco. O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles se apavoraram tanto, que acordaram o mestre. Mas sabe o que eu vejo ali? Quem é que estava dormindo na realidade? Eram os discípulos. Porque o Senhor, ele sabia o que estava acontecendo. E eles temeram com Jesus dentro do barco. Eles temeram com o Senhor dentro do barco. Você está temendo os desafios que vêm pela sua frente com o Senhor dentro do seu barco. O nosso Deus não erra a rota, igreja. Ele não erra. O que ele projetou, ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Se os discípulos tivessem lembrado das palavras do Senhor, eles não teriam se apavorado. Mas é que no momento do apavoro, peraí, meu Deus, nós vamos morrer. Ai, meu Deus, acorda o Senhor, que só Ele pode nos socorrer. Tem muito crente dentro da igreja que fica querendo acordar o Senhor toda hora. Por quê? Porque está passando uma luta, está passando uma prova. Acorda, Senhor. Não diz assim, né? Mas o tradicional é assim: Senhor não está vendo? Não. Esse é o tradicional do crente, né? Então, e ele acorda, mestre. E tem crente dentro da igreja fazendo a mesma coisa, como se o nosso Deus, o guarda de Israel, igreja, não tosqueneja. Nós dormimos. Se estamos cansados, nós dormimos mesmo, apagamos, né? Mas o nosso Deus vela por nós. E às vezes nós queremos respostas antes do tempo. Eu falei de Abraão. Abraão, ele alcançou o seu objetivo, mas teve uma fase na vida de Abraão que ele quis resposta antes do tempo. E ele foi buscar. E aí o que aconteceu? Pela sua própria força, trouxe um transtorno para a sua vida. É porque Deus é misericordioso, igreja. Nós às vezes fazemos coisas, né, que nós olhamos e falamos assim: mas espera aí, o Senhor estava comigo? Não.
produz muita coisa. Então creia tão somente. Não importa